as atividades pendentes. E hoje, turma, nossa aula ela vai ser bem rápida, tá? Pelo que eu estou percebendo aqui, pela quantidade de slides que nós temos. Aí a gente vai finalizar o grande conteúdo, né, da primeira unidade, já estamos entrando praticamente na segunda unidade. E, de modo geral, hoje a gente vai continuar ainda falando sobre a fisiologia bacteriana. Fiquem à vontade para fazer algum questionamento, fazer algum comentário, dúvida, tá? E no final da aula eu vou tratar com vocês sobre a nossa aula prática de alguma mudança que ocorreu, tá bom? Então, turma, novamente, bom dia. E, nesse momento, né, nós vamos falar um pouco sobre o crescimento microbiano, né? E aí, quando nós falamos em crescimento, turma, microbiano, perpassa por duas coisas, né? Falar de crescimento microbiano, eu estou falando do número, né, da quantidade de micro-organismo e também e também eu posso estar me confundindo em relação ao tamanho, mas na verdade, quando se fala crescimento microbiano, eu me refiro-se ao aumento do número e não no tamanho das células. Por que eu estou falando isso para vocês? Tá? Porque quando eu me refiro ao agente microbiano, turma, é importante nós compreendermos o seguinte: como a bactéria é um ser unicelular, olha só, como a bactéria é um ser unicelular, ela não cresce de tamanho, ela cresce na quantidade de números, né? Então, olha só, uma bactéria dá origem a duas, duas dá origem a quatro, quatro dá origem a oito, 8 a 16, 16, 32 e assim por diante, tá? Então, quando eu falo crescimento, a bactéria cresceu. Eu não estou falando do tamanho, tá? Eu estou me referindo, de modo geral, à quantidade. Por que isso? Porque tamanho, de certo modo, gente, se refere às células multicelulares, tá? Isso que se refere ao tamanho quando se refere às células multicelulares. Isso é muito importante que vocês tenham em mente e compreendam esse aspecto, tá? Em relação ao crescimento. Então, só para finalizar e recapitular isso aqui, crescimento microbiano refere-se à quantidade de bactéria que cresceu, que tem em um meio, que tem em uma superfície, seja biótica, orgânica, né, ou não biótica. Gente, olha só, os micro-organismos em crescimento estão, na verdade, aumentando o seu número e se acumulando em colônia, tá? Então, é importante nós compreendermos. Inclusive, em aula prática, tá? Eu vou estar comentando para vocês sobre esse aspecto. Oi, Aline, fica à vontade. Professor, bom dia. Dia. Os slides não estão aparecendo para mim. Aline, você poderia sair e entrar novamente? Porque talvez seja sua internet, tá bom? Tá bom. Aí você me avisa se apareceu. Tá. E aí, turma, né? Só voltando aqui ao que eu estava comentando com vocês, olha só, teoricamente, a olho nu, a gente não consegue ver uma bactéria, tá? A gente precisa aí da ajuda de microscópio, tá bom? Contudo, é importante nós compreendermos o quê? Que as bactérias, quando elas estão em fase de crescimento, e aí existem vários fatores que favorecem esse crescimento, as bactérias, gente, de certo modo, elas estão
De certo modo, quando elas estão em forma de crescimento, elas estão aumentando de número e não tamanho, que isso fica bem claro para vocês, tá? Bactéria não cresce no tamanho, ela cresce na quantidade de número, ou seja, uma bactéria 2, 2 a 4 e assim por diante, tá? E aí o que acontece? Quando as bactérias elas crescem na quantidade de número, o que vai acontecer? Elas vão se acumulando, formando as colônias. O que são essas colônias? As colônias, turma, são grupo de células, tá? Que a olho nu a gente consegue visualizar. Então, quando nós formos pegar uma placa, tá? De cultura, quando nós pegarmos uma placa de cultura celular, vocês vão conseguir observar essas colônias. Nessas colônias tem milhares de bactérias, tá? Então, a olho nu, que a gente chama de vista a olho desarmado, a gente consegue observar a colônia, né? Mas não conseguimos observar, por exemplo, a bactéria em si, tá? Turma, quais são os fatores, né, de modo geral, quais são os fatores que estão associados ao crescimento microbiano? Turma, eu ainda estou um pouco preocupado quando eu falo o termo crescimento, tá? Lembra que crescimento está relacionado à quantidade de bactéria e não o tamanho dela. A bactéria não cresce de tamanho, tá? E quais são esses fatores que estão associados à multiplicação dessa bactéria, né? Na quantidade dessa bactéria. Nós temos os fatores químicos e os fatores físico-químicos ambientais, que é importantíssimo, tá? E aí, em relação aos fatores químicos, eu posso citar para vocês água, macronutriente, micronutrientes e fatores de crescimento. Lembrando que eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores, tá? Eu já expliquei para vocês essa questão dos fatores químicos, né? Água, a importância, os macronutrientes, lembrando que os macronutrientes está relacionado o que tem maior quantidade na célula, os micronutrientes que têm menos quantidade na célula, por exemplo, selênio, e fatores de crescimento que estão associados aí, por exemplo, a alguns aminoácidos. E nós temos, os fatores físico-químicos que são considerados ambientais, tá? Que fatores físico-químicos ambientais são esses? São fatores que estão associados, turma, ao meio externo, tá? Ao meio ambiente. E quais são esses fatores? Eu posso citar para vocês a temperatura, o pH. O pH, a gente significa potencial hidrogeniônico, né? Se o meio, se a situação ela é ácida, se a situação ela é básica, tá? A pressão osmótica, que está relacionada à entrada ou à saída de substância, e o oxigênio. Tudo isso aqui vai influenciar, por exemplo, o crescimento de um micro-organismo. E também, gente, a espécie ela pode influenciar. Por exemplo, a Escherichia coli, gente. A Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa, tá? Como eu já até comentei anteriormente para vocês, a Escherichia coli, também conhecida aí como E. coli, E.coli ou E. coli, é uma bactéria, gente, que cresce em 24 horas, tá? E isso se você colocar dentro das condições de crescimento, temperatura de 37 graus, tá? Dentro de uma estufa. Então, tudo vai depender, de certo modo, da quantidade dessas características, desses fatores aqui associados ao crescimento microbiano, tá? Por exemplo, nós já temos uma outra que é o Corynebacterium diphtheriae, que causa difteria. Já o crescimento total desse micro-organismo já acontece com 48 horas, tá? Com 48 horas. Então, é importante que nós tenhamos em mente que cada micro-organismo vai responder, de certa maneira, de acordo com a espécie, de acordo com o perfil em si, tá? Por que eu estou dizendo isso? A gente não pode generalizar que todos os micro-organismos eles têm o mesmo padrão de crescimento, tá? Isso pode variar de micro-organismo para micro-organismo. Por isso que é importante que tenhamos em mente que os fatores de crescimento estão associados também à espécie.
Turma, em relação a um dos fatores importantíssimos do crescimento, eu posso citar para vocês aqui a temperatura, tá? Olha só, gente, aqui nós temos um gráfico, né, que vocês podem observar em um eixo, no eixo vertical, nós temos aqui a taxa de crescimento, e no eixo horizontal, nós temos aqui a temperatura, tá? E aí vocês podem observar que nós temos aqui mínima. Abaixo desse gráfico nós temos mínima, ótima e máxima, tá? De certo modo, olha só o que acontece, né? Quando a gente coloca um micro-organismo sobre uma temperatura, quando ele está em determinado tipo de temperatura, nós podemos observar o quê? Que existe uma solidificação da membrana, diminuição do transporte de substância e paralisação do crescimento. Quando esse micro-organismo está em um crescimento mínimo, tá? Ou uma temperatura mínima. Quando se vai, olha só, quando se vai aumentando a temperatura, o que vai acontecer? As reações enzimáticas, elas acabam crescendo. O que são reações enzimáticas? É a participação de substâncias que ajudam no metabolismo da bactéria, tá? Quando as reações elas chegam em um pico de temperatura máxima, que é considerada aqui ótima, desculpa, na verdade, uma temperatura ótima, vocês podem perceber o que vai acontecer. As reações enzimáticas, de certo modo, elas estão na sua velocidade máxima, ou seja, existe aí uma aceleração, existe aí um crescimento acelerado do micro-organismo. Tudo isso acontece devido a essas reações que acontecem no micro-organismo. E por que essas reações acontecem? Porque elas sofrem influência da temperatura, tá? E quando, de certo modo, a temperatura ela vai caindo, tá? Quando a temperatura ela vai caindo, o que vai acontecer? Ocorre uma desnaturação de proteína, colapso da membrana plasmática e lise celular. Ou seja, a bactéria, quando não está em uma temperatura adequada, gente, ela sofre morte celular. Ou então, consequentemente, ela fica estagnada no seu crescimento, tá? Então, esse slide que fala sobre a temperatura, ela nos mostra o quê? Que a temperatura por si só, ela favorece a aceleração e a ativação de reações enzimáticas que favoreçam o crescimento da bactéria. Ah, Wellington, mas todas as bactérias vão ter esse perfil de temperatura? Todas. A questão é que não necessariamente todas as bactérias vão crescer em altas temperaturas. É o que a gente vai ver agora. Olha só, turma, quando a gente pensa nas bactérias de acordo com o tipo de temperaturas que elas crescem, tá? Eu posso citar aqui para vocês, de modo geral, as psicrófilos, tá? Os mesófilos e os termófilos, tá? O que são os psicrófilos? O que são as bactérias psicrófilos? Que elas crescem, gente, em temperaturas ótimas abaixo de 15 graus, suscetível de crescer a 0 graus Celsius. Gente, olha só, abaixo de 15 graus, consequentemente, o que favorece? Ocorre o crescimento da bactéria, tá? E nós temos os mesófilos, que a temperatura ótima de crescimento gira em torno aí de 20 a 40 graus Celsius, que são as maiorias das bactérias presentes no nosso organismo, tá, turma? Inclusive, a maioria das bactérias que possam causar alguma doença no nosso organismo, geralmente elas crescem nessas temperaturas. Por quê? Porque a maioria das bactérias que são patógenos, elas crescem de certo modo entre 20 a 40 graus Celsius no nosso organismo. Porque a nossa temperatura, gente, a nossa temperatura corporal, ela é em torno de 37 graus Celsius, tá? Interna. Por isso que isso facilita o crescimento das bactérias. E as termófilos. As termófilos, gente, são bactérias que, de certo modo, elas crescem acima de 45 graus Celsius, tá?
Então, nós podemos observar aí uma classificação das bactérias de acordo com o crescimento, de acordo com a temperatura ideal para crescer. Nós temos as psicrófilos, os mesófilos e os termófilos. Turma, algo interessante a falar sobre esse slide aqui é porque eu não sei se vocês, em algum momento, vocês já ouviram falar, por exemplo, de pessoas dizerem assim, tem que ferver bastante para a bactéria morrer, para ficar limpo, ou então bota na geladeira, no congelador, que mata também os germes, né? Tem pessoas que acham que o fato de ir para a geladeira, para o congelador, isso mata os germes. E tem pessoas que acham que o fato de ir para o fogo mata os germes. Mas aqui eu mostro para vocês que tudo isso vai depender da bactéria, tá? Se tiver bactérias que crescem a alta temperatura, se você colocar no fogo, elas vão crescer. E se tiver bactérias que crescem em temperaturas mais baixas, né, mais frias, vamos dizer assim, elas também vão crescer. Então, tudo vai depender do micro-organismo que está contaminando ali, por exemplo, o alimento. Professor? Oi. Professor? Oi. Não está aparecendo aqui para mim as figuras. Então, possivelmente deve ser sua internet. Está aparecendo para outras pessoas, gente, os slides? Eu estou no slide 51. Para mim está aparecendo. Então, Sueli. Também. Ótimo, obrigado. Sueli, sai e entra novamente para ver se aparece, tá? Tá, professor. Obrigado, professor. Nada. E aí, turma, nesse momento, agora a gente vai falar sobre o pH, tá? Como eu falei para vocês, turma, o pH é o potencial hidrogeniônico. O pH é uma sigla relacionada ao potencial hidrogeniônico, tá? E o que seria, de certo modo, esse pH, né? Quando a gente fala potencial hidrogeniônico, é a capacidade em um meio de ter, de certo modo, gente, íons hidrogênios. A presença desses íons hidrogênio em um meio, ele vai favorecer saber se o pH, de certo modo, elas vão ser, o meio vai ser ácido, básico ou neutro, tá? E aí, turma, só para vocês terem ideia, né, em relação a essa característica, que de certo modo, o que acontece, né? Olha só. O que acontece em relação a isso? O que eu posso falar para vocês em relação ao pH? Que nós temos aí, de modo geral, de acordo com a escala do pH, turma, nós temos aí 3 divisões, né? Na verdade, uma divisão que está relacionada a 3 situações. Por exemplo, nós temos o pH ácido, o pH básico, que também pode ser chamado alcalino, tá? E a neutralidade, tá? O que vai determinar isso? A presença de íons hidrogênio. Quanto mais íons hidrogênio tiver em solução, mais ácido será. Quanto menos hidrogênio tiver em solução, básico será. E quando tiver uma quantidade de hidrogênio, uma quantidade de hidroxila em solução, consequentemente vai ser neutro, tá? Nesse sentido, turma, o pH ele vai numa escala de 0 a 6,9, que é considerado aí básico, ácido, desculpa, de 1 a 6,9, que é considerado ácido. Quanto mais perto do zero, né, de 0 a 6,9 ácido, quanto mais perto do zero, mais ácido vai ser. O 7, que é neutro, e o 8 a 14, que é básico, tá? Quanto mais perto do 14, mais básico vai ser, tá? Nesse sentido, turma, eu posso estar citando para vocês, de certo modo, bactérias que são, a gente chama de acidófilas, neutrófilas e alcalinófilas, tá? Então, quando eu falo, de certo modo, gente, por exemplo, acidófilas são bactérias que têm tendência de crescer em meios ácidos, tá? Quando eu falo neutrófilos, são bactérias que têm tendência de crescer em um ambiente que seja neutro. E quando eu falo aquidófilas, eu estou dizendo bactérias que crescem em meios alcalinos, ou seja, em um meio básico,
E aí, turma, eu posso citar para vocês, por exemplo, dentro das neutrófilas, a Escherichia coli, tá? Elas têm tendência de crescer em meio neutro. Em relação a alcalinófilas, ou alcalidófilas, eu posso citar para vocês os bacilos ou lactobacilos, tá? Então, aí vocês podem se questionar, mas professor, quer dizer que essas bactérias só crescem nesses meios? Não é que só cresce nesses meios, mas é onde tem um melhor crescimento. Pode ser que tenha uma bactéria neutrófila, que possa crescer num pH já um pouco mais ácido. Só que ela não vai crescer adequadamente, porque não é a característica dela, tá? Vai ser mais lenta, vai demorar mais. Turma, alguma pergunta até aqui, algum comentário? Vocês sabiam disso? Inclusive, turma, por exemplo, esses conhecimentos que eu estou passando aqui para vocês, eles são importantíssimos. Por quê? Quando nós formos estudar meio de cultura, tá? Inclusive, vamos ter uma aula prática sobre meio de cultura. Eu vou estar mostrando para vocês algumas características desses meios. E aí tem meios que são seletivos, meios que não são seletivos. E como é que eles fazem esses meios? Os meios de cultura, gente, são ambientes que dão a... Os meios de cultura são ambientes que dão a característica de nutrição para esses micro-organismos. Então, quando você pega, por exemplo, um meio de cultura, esse meio de cultura ele tem um pH, ele tem nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, que vão dar aí essa característica para que possa, por exemplo, ter o desenvolvimento da bactéria. E aí, quando eu pego, por exemplo, um meio de cultura, que a gente fala assim, esse meio de cultura, ele é seletivo. Ele é seletivo para Escherichia coli. Mas por que é seletivo para Escherichia coli? Porque nesse meio de cultura tem nutrientes específicos que só a Escherichia coli consegue crescer. Outro fator que está associado ao crescimento do micro-organismo, tá, turma, é a osmolaridade. E quando a gente pensa nessa osmolaridade, nós estamos associados ao quê? De certo modo, a característica de entrada e saída de íons, de elementos, tá? Muito associada à água, principalmente. E aí nós temos basicamente dois meios associados à osmolaridade, que é o isotônico, o hipertônico e o hipotônico, tá? Quando eu falo, por exemplo, isotônico, significa que o meio interno e o meio externo da bactéria tem a mesma concentração aí de íons de água, tá? Isotônico. Quando eu falo, por exemplo, hipertônico, possivelmente existe aí um lado, ou meio externo ou meio interno, que tem mais elementos, mais água do que o outro. E quando eu digo, geralmente é o meio externo, tá, turma? Quando eu falo meio externo, significa, quando eu falo hipertônico, está associado ao meio externo. E quando eu falo hipotônico, eu me refiro que o meio interno, ele tem mais água, por exemplo, do que o meio externo. E o que isso influencia? Olha só, turma, o tanto que é interessante. Se, por exemplo, se a bactéria, de certo modo, ela tem no seu meio interno e no meio externo a mesma quantidade de líquido, a bactéria ela fica normal. A sua estrutura fica normal, sem nenhum problema. Agora, turma, se por acaso o meio externo, isso é chamado de isotônico, tá? Agora, se o meio externo da membrana, da parede celular da bactéria, ela tem mais líquido do que internamente, o que vai acontecer? A bactéria ela vai sofrer desidratação, ou seja, ela perdeu mais líquido, tá? E se por acaso a bactéria, o meio interno, e isso que eu falei para vocês, gente, é hipertônico, tá?
quando o meio externo tem mais líquido do que o meio interno. É hipertônico. E aí, turma, quando o meio interno da bactéria, interno, tem mais água do que o meio externo, nós damos o nome de hipotônico, tá? Hipotônico, e, consequentemente, o que acontece? A bactéria, como tem mais água no meio interno, porque ela é hipertônica, ela vai sofrer lise, ela vai sofrer rompimento da membrana, rompimento da parede celular. Por que, Welles? Porque tem muito líquido, gente, dentro da célula, e a célula está inchando, e aí isso acaba levando a um rompimento. Isso que eu expliquei agora para vocês, estão associados aí, turma, à osmolaridade. E aí, turma, eu vou mostrar para vocês, de modo gerais, algumas situações que estão associadas, por exemplo, à presença do gás oxigênio, tá? Do oxigênio, do O2. E aí, o que acontece? De certo modo, é importante nós compreendermos o seguinte, olha só. Só um momento. De certo modo, nós temos que entender o seguinte, que nós temos aí, turma, a capacidade, né, das bactérias em crescerem na presença de oxigênio ou não. Inclusive, eu já até falei isso anteriormente para vocês, né, que quando a bactéria ela cresce aí na presença do oxigênio, ela é chamada de aeróbica, né? Quando ela não cresce na presença de oxigênio, ela é anaeróbica. E quando ela cresce tanto na presença de oxigênio como na ausência do oxigênio, é chamada de facultativo, tá? E aí, aqui é só para vocês terem uma ilustração de como é que acontece esse processo, tá? Professor, tá em qual slide? Nesse momento, eu estou indo por 55. O meu tá muito atrasado, não, tá, gente? Gente, eu vou sair, eu vou fechar aqui meus slides e vou colocar novamente para ver se melhora aí para vocês, tá bom?
Turma, tá carregando aqui, tá? Só mais um momento. Pronto, turma, estou no slide 55. Estão observando formas reativas tóxicas de oxigênio. Sim, para mim está aparecendo, professor. Obrigado, Passou Tayana. mesmo. Estava no 53. Está no 53? Isso. Aí eu tive que passar eu mesmo. Ah, tá, ótimo, tranquilo. Estou no 55, tá? Formas reativas tóxicas de oxigênio. Ok. E aí, turma, o que eu quero mostrar agora para vocês aqui, tá? Que de certo modo, eu falei para vocês que alguns micro-organismos, né, eles acabam tendo aí como fator de crescimento a presença do oxigênio, do gás oxigênio, tá? E aí, quando se utiliza o oxigênio, tá, turma, como uma forma para a obtenção de energia, para o seu crescimento, pode gerar alguns radicais livres, alguns radicais que possam ser tóxicos. Entre eles, por exemplo, quando se tem o gás oxigênio mais elétron, tá? Eles formam aí, por exemplo, o superóxido, tá? Só formam superóxido. E aí, isso é reativo, tá? Consequentemente, o superóxido, ele pode, na presença de elétron mais hidrogênio, pode se transformar em peróxido de hidrogênio, que não é tóxico, tá? O peróxido de hidrogênio, contudo, mais elétron, mais hidrogênio, ele pode se transformar em água mais radical hidroxil, que pode ser tóxico. Esse radical hidroxil mais elétron, mais hidrogênio, ele pode se tornar água. O Elis, o que você está falando aqui? O que eu estou querendo dizer para vocês, turma, é que as bactérias, por si só, elas conseguem utilizar o oxigênio, produzir radicais tóxicos para elas mesmas, mas ao mesmo tempo ela tem mecanismo de desintoxicar-se. Ela tem mecanismo de diminuir esses radicais tóxicos dentro da sua célula. Por quê? Se ficar esses radicais tóxicos dentro das células dela, consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai vir a romper, ela vai vir a morrer, tá? E aqui eu trago para vocês, olha, o tanto que os micro-organismos são espertos, tá, gente? O tanto que esses micro-organismos, eles têm padrões de desintoxicação. Eu trago aqui para vocês o mecanismo de detoxificação, né? Que é o mecanismo de desintoxicação.
Quando eu falo detoxificação, gente, estou querendo dizer que as bactérias, elas têm mecanismo de retirar aqueles radicais tóxicos, tá? Por exemplo, quando se tem peróxido de hidrogênio mais peróxido de hidrogênio, a bactéria utiliza uma enzima chamada catalase, tá? E aí essa catalase, ela favorece esse aspecto. Só um momento. E aí, turma, essa catalase, né, que é a enzima, ela vai levar à formação aí, por exemplo, de água e oxigênio, tá? Quando se tem, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, mais NADH, transforma-se em água, utiliza a peroxidase. Quando tem o superóxido dá origem ao peróxido de hidrogênio através da superoxidismutase, tá? Quando também tem só o superóxido, também pode ser utilizado a superoxidismutase ou a catalase em combinação com superoxidismutase, tá? E quando tem, por exemplo, o superóxido mais hidrogênio mais rubedroxina, pode ser utilizada a superoxirredutase. Welles, o que você está falando aqui? Do que você está tratando nesse slide? Eu estou mostrando para vocês, turma, que as bactérias, elas têm enzimas, tá? Porque quando eu falei catalase, peroxidase, superoxidismutase, superoxirredutase, turma, o sufixo ase, toda palavra que termina com o sufixo ase, consequentemente significa enzima, tá? E as bactérias, elas produzem essas enzimas para tentar inativar o composto tóxico que é produzido, tá? Para quê? Para que ela não venha a romper, para que ela venha não ter morte celular, tá? Inclusive, turma, isso aqui é tão importante, porque existem alguns mecanismos de identificação das bactérias que utiliza, por exemplo, compostos para ver se as bactérias vão ter essas reações. Por exemplo, para diferenciar estafilococcus e streptococcus, a gente pode utilizar água oxigenada. Pega ali a bactéria, coloca na lâmina e coloca ali a água oxigenada. Que a água oxigenada, gente, é o peróxido de hidrogênio. E aí, quando eu coloco a água oxigenada na lâmina, se for o streptococcus ou o estafilococcus, um ou outro vai fazer com que ocorra a formação de bolhas. Por quê? Porque vai ocorrer a formação aí do oxigênio. Qual é a enzima que está sendo utilizada aí? A catalase. Turma, alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Professor, Oi. bom dia. Essas enzimas, elas podem prejudicar de alguma forma na hora da ação do antibiótico? Pode, com certeza, viu? Com certeza pode prejudicar. Porque essas enzimas, de certo modo, elas podem também ser fatores de virulência. Como assim? Essas enzimas, elas podem inativar o antibiótico. Não são todas, e nem significa que são todas as bactérias que vão ter esse fator, tá? Mas existem algumas bactérias que produzem enzimas que inativam o antibiótico. Por exemplo, não é essas daqui que eu estou falando para vocês, tá? Catalase, peroxidase. Mas, por exemplo, tem bactéria que elas são resistentes a antibióticos, como, por exemplo, a penicilina, a amoxicilina. Por quê? Porque essas bactérias produzem uma enzima chamada beta-lactamase. Essa enzima beta-lactamase, ela tem a capacidade de quebrar o antibiótico. É como se rompesse a molécula do antibiótico, tá? Aí hoje, né, nós temos algumas outras estratégias para inibir essa resistência. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, da amoxicilina mais o clavulanato, ou amoxicilina mais ácido clavulônico, né, que é o chamado clavulin, que é o antibiótico, tá?
O que é esse antibiótico? Amoxicilina mais ácido clavulanato. O ácido clavulanato, ele é um enganador da enzima da bactéria. Então, quando você toma amoxicilina mais o ácido clavulanato, a enzima produzida pela bactéria, em vez de ir para a amoxicilina, vai para o ácido clavulanato. E aí a amoxicilina fica livre para fazer o efeito antibiótico, antibacteriana. Ah, tá, entendi, professor. Obrigada. De nada. Olha só, gente, por exemplo, tá? Quando a gente fala, só voltando essa questão dessas enzimas, o tanto que elas são importantes, né? Só para a gente finalizar esse ciclo aqui para o último momento do nosso conteúdo, tá? Desse conteúdo que fecha toda a unidade 1 e metade da unidade 2. É só para vocês entenderem. Por que essas enzimas são tão importantes? Algumas enzimas, elas podem favorecer com que a gente separe, né, alguns aspectos aí associados ao micro-organismo. Por exemplo, a catalase. Gente, toda vez que a gente fala estreptococo e estafilococo, são 2 gram positivos, tá? São 2 micro-organismos gram positivo. Mas como é que eu consigo, por exemplo, favorecer com que um micro-organismo ele seja... Como é que eu sei diferenciar estreptococo de estafilococcus? Eu posso olhar a morfologia, né? Onde lembra o estafilococcus, ele tem como se fosse um colar de pérolas e o estreptococcus fosse um cacho de uva. Mas eu posso, além disso, confirmar utilizando aí, turma, um peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. A água oxigenada, eu posso colocar, por exemplo, a água oxigenada em cima da superfície da bactéria, da colônia, do grupo de bactéria, e se por acaso for estafilococcus, vai ocorrer a formação de bolhas, porque o estafilococcus ele tem catalase. E aí essa catalase acaba quebrando o peróxido de hidrogênio, originando água e oxigênio, tá? E aí eu posso diferenciar o que seria estafilococcus e streptococcus, tá? O estafilococcus, ele é catalase positiva. E aí, turma, finalizando o nosso conteúdo, tá? Nós temos aí o ciclo celular bacteriano. O que é esse ciclo celular bacteriano? É a multiplicação da bactéria, é a multiplicação dessa célula, tá? Olha só, gente, as bactérias se multiplicam por fisão binária, ou também chamada divisão binária. O que é essa divisão binária? É aquilo que eu falei para vocês. Uma dá origem a duas, duas a quatro, 4 a 8, 8 a 16, 16 a 32, 32 a 64 e assim por diante, tá? É um processo que ocorre devido à formação de septos, que se dirige da superfície para o interior da célula, dividindo a bactéria em 2 células filhas, tá? E aí, quando a gente fala aqui formação de septo, gente, significa o quê? Que a divisão começa do meio externo, né, na superfície da bactéria, para interno. Consequentemente, o DNA da célula parental se replica, ou seja, o DNA da mãe se replica de forma semiconservativa, ou seja, que conserva todas as características parental para o DNA que vai para as células filhas, tá? O período da divisão celular depende do tempo de geração de cada bactéria, ou seja, vai depender da espécie. Eu não posso dizer que todas as bactérias se dividem ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo. Isso vai depender da espécie de bactéria, se é gram-positiva, se é gram-negativa, se é aeróbica, se é anaeróbica, se tem nutriente, se não tem nutriente. Então, turma, mostro para vocês aqui o slide 58, tá? Estou no slide 58, que mostra esse ciclo bacteriano, tá? Inicialmente, o que nós podemos observar aqui? Que eu tenho uma célula bacteriana, tá? O que vai acontecer? A célula se alonga e o DNA começa a se replicar.
Então, quando a bactéria ela vai começar o processo de multiplicação, turma, a célula ela tem a tendência de ficar um pouquinho mais longa e o DNA começa a se multiplicar, tá? O que vai acontecer? A parede celular e a membrana plasmática começam a se dividir. Olha que interessante, turma. A parede celular e a membrana começam a se dividir, né? Essa divisão, ela acontece de um certo modo que ela vai se dividir ao meio, onde uma parte do material genético vai para um lado e a outra parte do material genético vai para outra, tá? Consequentemente, essa divisão acontece principalmente pelas paredes internas, se forma separando completamente as duas cópias do DNA, tá? E, consequentemente, depois que tem essa separação das paredes adequadamente, as duas células se separam. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar, mas no slide 58 tem uma imagem de microscopia de varredura, ou microscopia eletrônica. Muito interessante essa microscopia, porque ela mostra uma célula bacteriana se dividindo. Você pode observar o quê? O material, a célula mais alongada, o material genético, de certo modo, já sendo bem dividido para o lado direito e para o lado esquerdo, como se tivesse dois materiais genéticos. E bem no meio, vocês conseguem observar uma coloração mais amarela, vermelha, já da divisão interna das membranas, tá? Para depois separar a bactéria em duas. Como eu falei para vocês, turma, tá? Como eu falei para vocês, as bactérias, elas se dividem por fissão binária, que é aquela que uma dá origem a duas, duas a quatro e assim por diante, né? Então, vocês podem observar o quê? Por exemplo, uma dá origem a duas, duas a 2 a 1, 4, 4 a 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4, 2 a 5. Por que a gente está falando isso? Porque quando nós falamos essa questão de número de células, turma, não tem como você colocar, por exemplo, toda a quantidade de célula que existe em um termo. Por quê? Porque é um quantitativo muito grande. Então, quando vocês forem ver questão de bactéria, leitura de bactéria, vocês vão dizer assim, aqui tem uma unidade formadora de colônia, tá? Ou, por exemplo, 1 vezes 2 a 5, 1 vezes 2 a 20, unidade formadora de colônia. Ou seja, elas são, gente, colocadas em log, tá? Por quê? Porque assim fica mais claro de compreender a quantidade ou a proporção de bactérias que vai estar naquele sentido ali, naquele local. E olha só o que acontece, de certo modo, né, quando se pensa nessa característica. Olha só, quando eu falo 1 vezes 2 a 20, um exemplo. Olha só, aqui nessa placa tem 1 vezes 2 a 20. Quantas células bacterianas tem ali? 1.048.576 células, tá? Não tem como, por exemplo, eu colocar aqui tem 1.048, fica um termo errôneo. Por isso que a quantidade de células de bactéria é representado por log, tá? Então, 1 vezes 2 a 10, 1 vezes 2 a 15. Ó, quando coloca 1 vezes 2 a 10, 1 vezes 2 a 5, significa que ele tem 32 células bacterianas. Turma, nesse slide 60, eu mostro para vocês a curva de crescimento bacteriano, tá? O que é essa curva de crescimento bacteriano? Significa, gente, a taxa de crescimento, né? O que seria essa taxa de crescimento? De certo modo, nós estamos associados ao que nessa taxa de crescimento? Nós estamos querendo dizer... Turma, só um momento. Estão me chamando bem aqui no grupo. Deixa eu só dar uma olhada, peraí.
Pronto, turma. Então, vamos lá. Quando a gente fala da curva de crescimento da bactéria, né? Então, quando a gente fala na curva de crescimento da bactéria, de certo modo, ela é dividida em 3 pontos. Aliás, 4 pontos, tá? Que pontos são esses, turma? Nós temos aí a fase lag, tá? Nós temos a fase log, a fase estacionária e a fase de morte celular. Gente, quando eu falo dessa curva de crescimento bacteriano, é como se fosse o ciclo de vida da bactéria. É como se fosse o nosso ciclo de vida, né? Criança, recém-nascido, criança, adolescente, adulto jovem, adulto, e depois idoso, e consequentemente a morte, tá? Então, é mais ou menos dessa maneira que funcionam também as bactérias. E aí, as bactérias, ela tem um ciclo de vida ou curva de crescimento associada a 4 características. Fase lag com A, fase log com O, fase estacionária e fase da morte celular. O que fala na fase lag? Turma, a fase lag, ela está associada a uma intensa atividade de preparação para o crescimento populacional, mas sem aumento da população. Então, na fase lag, ela começa a se preparar para o crescimento, mas não aumenta em quantidade, tá? Não aumenta em quantidade de número de células. Já a fase log é literalmente o aumento do crescimento em quantidade de bactéria, né? Então, a fase log tem um aumento do logaritmo ou exponencial da população, tá? E a fase estacionária, que é a 3, é o período de equilíbrio entre as mortes microbianas e a produção de novas células. Então, é mais ou menos assim. A fase estacionária é quando morre 4 células e, consequentemente, surge novas 4 células. Já a fase de morte celular é quando ocorre uma baixa, né, na quantidade de células bacterianas, ou seja, começa a ter a morte das bactérias, tá? Gente, as populações bacterianas seguem uma série de fases de crescimento, as fases lag, log, estacionária e de morte celular, tá? Só para recapitular para vocês, tá? A importância disso. Novamente, a curva de crescimento da bactéria está associada a 4 pontos. Fase lag, onde a bactéria ela começa a se preparar para crescer. Lembrando que crescer... Lembrando, turma, que crescer não é em número de... não é tamanho. Crescer é em quantidade, tá? Depois que passa pela fase lag, vem a fase log, que a bactéria literalmente vai começar a crescer em quantidade, tá? Vai ter muito número de células. Já a fase estacionária é aquela que a bactéria está na quantidade adequada e a quantidade de morte de célula é a mesma que surge das células. Então, se morre 4 bactérias, surgem novas 4 bactérias. Já a fase de morte celular é a fase onde tem literalmente uma baixa na quantidade de números de células bacterianas. E aí, turma, nós temos alguns pontos, né, importantes em relação à característica desse crescimento, dessa multiplicação. Nós temos aí o que nós chamamos de esporulação, que é um processo de diferenciação celular, onde a interrupção de várias funções celulares da célula vegetativa, que transforma uma célula vegetativa úmida e com metabolismo ativo em um endosporo, relativamente seco, metabolicamente inerte, porém extremamente resistente. É o que nós chamamos de estado de hibernação. Turma, o que eu estou mostrando agora para vocês é algumas características do que pode acontecer nessas células, tá? Ou com essas bactérias. Não são todas, mas algumas bactérias podem esporular. O que é esporular? É a formação de um endosporo, é como se fosse uma casca, onde a bactéria ela fica metabolicamente inerte, porém é extremamente resistente. Tá? Resistente contra o quê? Contra antibiótico, contra a sua destruição. Nós também temos a reativação, e aí, gente, essa esporulação é o estado de hibernação, é o estado vegetativo, tá? Nós temos a reativação,
que é o retorno ao estado vegetativo ao ser exposto a um ambiente adequado, nutricionalmente rico, por um outro agente capaz de lesionar a capa do esporo, calor, abrasão, acidez e solventes. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que nós temos aí a célula vegetativa. Essa célula vegetativa ela é totalmente ativa, metabolicamente, fisiologicamente, ela se multiplica. E aí, essa célula, ela percebe que está sofrendo algum processo de lesão. Ela está num ambiente inóspito. Ela vai estar num ambiente que pode sofrer morte. Aí, o que é que essa célula faz? Ela esporula. A esporulação vai formar uma capa, que é o endosporo, e vai proteger essa bactéria. Quando a bactéria ela percebe que não está mais no ambiente inóspito, que ela já conseguiu vencer aquele ambiente, o que a bactéria vai fazer? Vai entrar no processo de reativação. Essa reativação acontece quando ela percebe que está no ambiente adequado para ela. Reativação para quê? Para continuar suas funções. Então, turma, só para vocês observarem aqui, tá? Nós temos aqui no slide 62 o ciclo vegetativo, tá? O que é o ciclo vegetativo, turma? É uma bactéria que ela está totalmente ativa, tá? E essa bactéria que está totalmente ativa, ela favorece o que aí? A formação do endosporo, tá? Esse endosporo, de certo modo, ele pode ficar no seu estado livre, ou, de certo modo, pode ficar no seu estágio ligado aí à maturação da célula. Então, nós temos aqui a célula, a bactéria. Essa bactéria, ela passa pelo ciclo vegetativo, que é de divisão celular. Em seguida, essa célula, de certo modo, ela pode levar à esporulação, que é o estágio 1. E aí nós temos aqui o pré-esporo e o septo, tá? Consequentemente, o que vai acontecer? A célula-mãe, já no estágio 3, vai levar aí o englobamento, né, desse endosporo. Já no estágio 4, existe uma formação bem adequada desse endosporo, que ele acaba se ligando aí no estágio 5 à membrana da bactéria. E aí, quando se tem o estágio 6 e 7, a bactéria vai sofrer uma lise, uma morte celular, que é devido à maturidade. Contudo, o endosporo ele vai ficar no seu estágio livre. Livre para quê? Para quando ele estiver no ambiente adequado, ele levar ao processo de germinação e, consequentemente, favorecer aí a formação de outras células, tá? O que o professor Wellington está mostrando aqui para vocês, gente? Rapidamente, eu estou tentando mostrar para vocês só esse ciclo do estágio de esporulação. Lembrando que nem toda bactéria forma esses esporos, tá? Nem toda bactéria forma essa esporulação, tá? Mas o que é preciso entender daqui? Qual a importância daqui que eu tenho que tirar desse slide? Que a esporulação é um mecanismo de defesa da bactéria. A formação dos esporos faz com que as bactérias se tornem resistentes em um ambiente que está inadequado para ela. Turma, por fim, mostro para vocês alguns livros que vocês podem estar utilizando, tá? Para estudar aí a microbiologia, tá? Esse Microbiologia Médica e Imunologia de Langer, tá, gente? Desse Lenilson, ele é muito bom, esse segundo aqui. Ok, turma? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, você falou que, como o senhor já está finalizando, você falou que ia falar sobre a mudança que teve na sua aula prática. Isso. Se eu não me engano, eu tinha falado para vocês que nossa aula ia ser dia 16, né? De setembro. O que aconteceu? Possivelmente, não é certeza, mas eu terei uma reunião de MEC no dia 16. E aí, como eu sei que vai ser possivelmente uma